A paz do Senhor a todos, meus irmãos, e o vídeo de hoje é um vídeo um pouco triste, pois eu irei falar a vocês sobre a morte do ator e produtor Cristo Divikov e também sobre a sua vida e a sua carreira no mundo do cinema. Talvez o nome Cristo Divikov não seja tão familiar a muitos de vocês, porém Cristo Divikov atuou no filme A Paixão de Cristo, dirigido pelo ator e diretor Mel Gibson, onde o ator atuou no papel de João, sendo ele um dos 12 discípulos de Jesus. Cristo Divikov nasceu em Sófia, na Bulgária, no dia 18 de fevereiro de 1975 e estudou na Academia Nacional de Teatro e Arte Cinematográfica chamada NETFIS. Em 1996, Cristo Divikov atuou no papel de um estudante em uma série de televisão chamada Os Meninos do Muro e em 1997 atuou no filme Sulamita. Cristo Divikov chegou a trabalhar como assistente de direção em The Game e também em Great Aerials em 2001. 2001 foi um ano em que Cristo Divikov começou de fato a aparecer nas telas dos cinemas, sendo ele convidado para atuar no filme italiano A Profissão das Armas, onde foi o protagonista, o personagem principal do filme. O filme Profissão das Armas, dirigido por Ermanno Olmi, venceu 9 prêmios David de Donatello, que é o equivalente ao Oscar americano, só que sendo uma premiação italiana. Daí em diante, o rosto de Cristo Divikov começou a estampar as telas do cinema. Em 2002, Cristo Divikov participou do filme Texas 46, que também era de produção italiana. Já o ano de 2004 foi bastante promissor ao ator, devido ao lançamento do longa-metragem A Paixão de Cristo, onde Cristo Divikov ficou mundialmente conhecido no papel do apóstolo João. O filme A Paixão de Cristo foi um sucesso, chegando a receber 3 indicações ao Oscar, nas categorias de melhor fotografia, melhor maquiagem e melhor trilha sonora, sem contar o sucesso estrondoso de bilheteria. Cristo Divikov passou então a atuar em muitos outros filmes, como Olhos Mortais, Missão Romana, Em Minha Memória, A Fazenda das Cotovias, A Casa de Contagem, O Aniversário de David, Barbarossa, Voe Leve, A Melhor Solução, O Garoto Invisível, Lucania e Areia e Fogo. Em 1999, Cristo Divikov atuou em um telefilme chamado Ostatátise. O telefilme nada mais é que um filme produzido para ter a sua estreia na televisão, ao contrário da maioria dos filmes que estreiam nas salas de cinema. E Cristo Divikov atuou em alguns telefilmes como Mafalda de Saboia, A Coragem de uma Princesa, Fuga para a Liberdade, O Aviador, Pão e Liberdade, A Filha do Capitão, O Segredo do Ofício ou O Segredo da Arte. Além do seu trabalho como ator e assistente de direção, Cristo Divikov também atuou como produtor no filme Black, White and Color de 2012, que traduzindo é Preto e Branco em Cores, Alienação de 2013, e também trabalhou como coprodutor no filme Sagrada Luz de 2010. Embora o trabalho mais recente de Cristo Divikov tenha sido o telefilme O Segredo do Ofício, lançado em 17 de novembro de 2019, segundo alguns sites, Cristo Divikov já estaria escalado na sequência do longa-metragem A Paixão de Cristo, Ressurreição. No ano de 2016, Mel Gibson já havia dado indícios de seus planos para a continuação do filme A Paixão de Cristo, no programa The Late Show, onde estava promovendo seu mais recente lançamento na época, Até o Último Homem. E foi no decorrer do programa que o apresentador Stephen Colbert diz que ouviu que Mel Gibson
tinha outro filme, mas que provavelmente ele ainda não havia começado, chamada A Ressurreição, que é uma sequência da Paixão de Cristo, e em seguida lhe pergunta se isso é verdade. E ali Mel Gibson confirma e dá algumas informações sobre o roteiro do filme, que conta também com o trabalho de Randall Wallace, que havia trabalhado com o ator e diretor Mel Gibson no roteiro do filme Coração Valente, de 1995. Mas Mel Gibson não havia dado muitos detalhes sobre o filme, até porque o roteiro ainda estava em andamento. Daí em diante, Mel Gibson também apareceu em outros programas, confirmando a continuação do filme A Paixão de Cristo, que se chamaria A Ressurreição. Mel Gibson também esteve com o pastor Greg Laurie, como veremos no vídeo a seguir. Mel, há um boato na rua e que você vai fazer uma continuação da Paixão, e será escrito por Randall Wallace. Então você e Randall estão conversando sobre escrever uma sequência para A Paixão? Então isso vai realmente acontecer? Estamos falando sobre isso, é claro. É um grande empreendimento, e você sabe que não é A Paixão. Quero dizer, é chamada de Ressurreição. Está certo, e está certo. Após as confirmações de Mel Gibson, Jim Caviezel também deu algumas entrevistas, confirmando a continuação do filme, e revelou que novamente ele foi escalado no papel de Jesus Cristo. A notícia virou matéria em muitos sites e blogs pelo mundo todo, despertando uma enorme expectativa no público que aguarda ansiosamente por 2 décadas para as gravações e lançamento do filme. Mas em meio a toda essa tensão de expectativa, em 2023 fomos pegos por uma triste notícia, com a morte do ator Cristo Divikov, que foi o apóstolo João no filme A Paixão de Cristo. Após a nota do falecimento do ator Cristo Divikov ser publicada, o ator e diretor Mel Gibson publicou uma nota de pesar, onde ele diz: "Meu querido amigo Cristo perdeu sua heróica batalha contra o câncer. Até o último momento, ele estava cheio de esperança e seu espírito era forte. Vou sentir falta dele, mas sei que seu sofrimento acabou e ele tem felicidade eterna. Deus o guarde." Essa foi a nota de pêsames de Mel Gibson. Quando Mel Gibson concluiu as gravações do filme A Paixão de Cristo, Mel Gibson permaneceu mantendo contato com Cristo Divikov. Alguns sites, inclusive, publicaram há alguns anos atrás uma possível data para as gravações da continuação do filme A Paixão de Cristo Ressurreição, e publicaram que Cristo Divikov havia sido novamente escalado ao papel de João no filme. Boa parte do público que aguarda ansiosamente pelas gravações e pelo lançamento do filme chegaram a questionar se Mel Gibson iria permanecer com o mesmo quadro de atores do primeiro filme, uma vez que o público já estava bem familiarizado com o rosto de cada um deles, pois cada ator exerceu um trabalho excelente. Era como se eles estivessem sido escolhidos a dedo por Deus. Até mesmo o próprio Jim Caviezel foi questionado em algumas entrevistas se ele estaria de fato escalado no segundo filme, até porque o público não imagina outros atores substituindo os atores do primeiro filme, principalmente se tratando do papel de Jesus, que é a figura central do filme. E sem dúvidas, a morte de Cristo Divikov deixa uma grande lacuna no filme, pois o ator que interpretou o apóstolo João atuou em inúmeras cenas no decorrer do longa-metragem. Do início ao fim, vemos João acompanhando os passos de Jesus até o momento de sua morte. E sabemos que toda essa proximidade de João não poderia ser diferente, pois o discípulo João é considerado nas linhas das Escrituras Sagradas como o discípulo amado de Jesus, como vemos no Evangelho de João, no capítulo 13 e no versículo 23, que diz assim: "Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus." E também novamente vemos as Escrituras apontar João como sendo discípulo amado no capítulo 21 do Evangelho de João, no versículo 20, que diz assim:
E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Como vimos nas Escrituras, João é uma figura presente tanto no ministério de Jesus e após a ressurreição de Jesus. Mel Gibson deixou muito claro em suas entrevistas que o filme 2 da Paixão de Cristo, Ressurreição, não vai seguir o mesmo script padrão que todos os outros filmes que narram a história de Jesus seguem. E fica a grande dúvida ao público de como serão as cenas em que o apóstolo João está presente. Pelo que tudo indica, o filme poderá ter a parte 3, já que o roteiro aparenta estar bem extenso e Mel Gibson tem a pretensão de mostrar supostamente o que Jesus fez nos 3 dias da sua morte até o dia da ressurreição. Mas de qualquer maneira, o discípulo amado João terá que aparecer em cena, pois no relato bíblico da ressurreição de Jesus, após Maria Madalena ver Jesus ressurreto, ela corre para anunciar aos discípulos, mas ao ouvir aquelas palavras, os discípulos não creram de imediato no que Maria Madalena dizia, e nesse momento Pedro e João correm em direção ao sepulcro para conferir o que Maria Madalena havia dito. E é comum vermos essa cena em que Pedro e João correm em direção ao sepulcro em filmes que narram a história de Jesus. E fica o grande questionamento: será que no filme A Ressurreição veremos alguma cena do apóstolo João? Se sim, será que Mel Gibson irá contratar algum outro ator para substituir o ator Cristo Divikov? Ou quem sabe ele fará uso da tecnologia de inteligência artificial? Será? Fica aí um ponto para se pensar. Mas uma coisa é certa: se Mel Gibson fazer um terceiro filme sequencial da Paixão de Cristo, Ressurreição, muito provável que o foco do filme Ressurreição seja os 3 dias da morte de Cristo, onde o cenário poderá seguir naquela linha em que Jesus Cristo pregou aos espíritos em prisão. E Mel Gibson também irá abordar episódios como a queda dos anjos e uma grande viagem pelas dimensões e pela linha temporal terrena, desde os reinos antigos aos reinos futuros. E se acaso não houver uma terceira sequência do filme, possa ser que o apóstolo João apareça nessa sequência chamada Ressurreição, tão aguardada por 2 décadas. E fica um grande mistério de como será essa aparição do discípulo amado de Jesus, já que o ator Cristo Divikov nos deixou na sexta-feira do dia 31 de março de 2023 após uma longa batalha contra um câncer de pulmão.